Vamos lá. Tem uma história bem escondida numa palavra que todo mundo aqui usa para se definir: brasileiro. Mas de onde ela veio de verdade? O que ela significava? Olha, a resposta pode mudar um pouco o jeito que a gente se enxerga. Pode parecer uma pergunta meio maluca, eu sei, mas o que um cozinheiro e um brasileiro podem ter em comum? Pois é, acredite, a ligação entre essas duas palavras conta uma história incrível sobre a origem da nossa identidade. A primeira pista está bem no final da palavra, o sufixo eiro. Sabe, no português esse finalzinho quase sempre aponta para duas coisas. Ou um tipo de trabalho, um ofício manual, ou, como a gente vai ver, um certo julgamento, muitas vezes com uma conotação negativa. Vamos pegar um exemplo perfeito aqui. Alguém que pilota uma moto é um motociclista. Termo neutro, né? Mas, se essa pessoa faz uma barbeiragem no trânsito, como é que a gente chama? Motoqueiro. Percebe a diferença? O sufixo eiro já bota um peso, quase uma crítica. E esse padrão continua. Quer ver? Quem toca violino numa orquestra é violinista. Chique, né? Agora, quem toca viola caipira lá no interior é o violeiro. É a mesma lógica. A palavra cria uma diferença, quase que uma hierarquia social. E a lista não para. Pensa só, faxineiro, sapateiro, são ofícios manuais. Agora pensa em pagodeiro, funkeiro, fofoqueiro. Aqui já descreve um gosto ou um comportamento, e quase sempre com um tom meio pejorativo. O padrão é bem claro, esse sufixo eiro raramente é uma coisa neutra. Ok, então a gente já entendeu. O sufixo eiro ou fala de um trabalho ou tem um tom meio de lado. Mas e quando o assunto é nacionalidade? É exatamente aqui que a palavra brasileiro vira uma coisa estranha, uma anomalia, uma exceção que quebra todas as regras. Essa tabela aqui deixa tudo muito claro. Olha só, argentino, português, francês, indiano, as terminações mais comuns são ano ou iês. E o Brasil? Tá lá, isolado. É o único país que, em português, tem o seu gentílico terminando com o sufixo eiro, o sufixo de ofício. Isso leva a gente para a grande pergunta. Ué, por que a nossa nacionalidade é a única que soa como uma profissão? Ou até como algo pejorativo? Para achar essa resposta, a gente vai ter que sair da gramática e mergulhar fundo na história do nosso país. Na história que não é romantizada. Para a gente responder essa pergunta, vamos ter que desmontar aquela história que a gente aprende na escola, sabe? A do descobrimento, por acaso. A verdade sobre a origem do Brasil, e por consequência do nosso nome, é bem mais calculada e bem mais sombria. Vamos ser diretos. Não se descobre um lugar que já tem gente, que já tem nome. Em 1494, anos antes, o Tratado de Tordesilhas já tinha dividido essas terras no mapa. Então, a chegada dos portugueses em 1500 não foi um acidente, foi um ato de posse, de um território que eles já sabiam que existia. E essa terra, claro, já tinha nome, era chamada de Pindorama. Em Tupi-Guarani significa Terra das Palmeiras. Existia uma identidade, uma cultura, um povo aqui. Muito, mas muito antes dos colonizadores sequer sonharem em chegar. A própria linguagem foi usada como uma arma. A palavra índio, por exemplo, embora ela tenha vindo do engano de Colombo, que achava que tinha chegado às Índias, ela foi reinterpretada ideologicamente por alguns como indeu, ou seja, sem Deus. Essa lógica foi o pretexto perfeito para desumanizar os povos originários, para justificar a escravidão e o extermínio. Afinal, se eram vistos como gente sem alma, não haveria crime. E é nesse contexto de exploração que a nossa investigação, tanto da língua quanto da história, finalmente se encontram, para revelar quem foram as primeiras pessoas a serem chamadas de brasileiros. Então, aqui está o ponto central de tudo. Vamos juntar as peças. Se o sufixo eiro indica quem faz um trabalho, e o primeiro grande trabalho na colônia era cortar pau-brasil, quem eram os trabalhadores que ganharam o nome dessa atividade? Eram os povos originários, escravizados para extrair a madeira. Eles eram os trabalhadores do pau-brasil. Eles foram os primeiros a serem chamados de brasileiros. A nossa identidade nacional nasceu como nome de um ofício exercido por gente escravizada. Entender isso é fundamental. O nome que hoje define um povo inteiro carrega lá na sua origem a marca da exploração, do trabalho forçado. E esse legado, de certa forma, nunca nos abandonou. E o mais impressionante de tudo é que essa terminação só se manteve na nossa língua, no português.
Em italiano é brasiliano, em inglês é Brazilian, em espanhol brasileño. Só no nosso próprio idioma a identidade ficou amarrada para sempre à palavra que designava o trabalho do explorado. E tem mais, o Brasil era a 5ª colônia portuguesa, um lugar de degrido. Sabe, um lugar tão ruim que era conhecido como o Quinto dos Infernos. Era pra cá que mandavam os criminosos, os embesejados de Portugal, era na prática uma colônia penal. Então, a conclusão é bem forte. A nossa identidade nacional foi forjada com o nome dado a trabalhadores escravizados numa colônia penal. E esse nome, carregado com todo esse peso, com toda essa história, se manteve até hoje. Essa é a origem com a qual todos nós, brasileiros, convivemos. Tá, mas por que tudo isso importa agora, hoje? Porque essa história não está presa lá no passado. Ela é, na verdade, uma chave para entender muitas das nossas complexidades, dos nossos conflitos do Brasil de agora. Pensa bem, o Brasil é um país de riquezas incríveis, mas que vive em eterno conflito. A gente se vê dividido por política, por classe social, por questões raciais. A raiz de muitas dessas divisões pode muito bem ser traçada até essa nossa origem, quando uma identidade ancestral foi simplesmente apagada e trocada por um rótulo de exploração. Um país que não sabe direito de onde veio, também não sabe para onde vai. E talvez, só talvez, entender a nossa história de verdade, sem a versão romantizada que sempre nos contaram, seja o primeiro passo para a gente começar a entender o Brasil de hoje. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Será que reconhecer, encarar de frente essa origem tão sombria da palavra brasileiro, será que isso pode ser o que a gente precisa para finalmente começar a construir um futuro diferente? Fica a pergunta, a gente se vê na próxima.